Este vídeo contém audiodescrição e tem a data de publicação do dia 26 de setembro de 2024. O vídeo traz o projeto Todos por Todos, que tem o objetivo de debater os desafios do acesso ao Poder Judiciário e as ferramentas de inclusão do TJGO. A tela de abertura é constituída por vários elementos, sendo a parte superior esquerda do vídeo composta por imagens ilustrativas de várias pessoas coloridas em amarelo, azul, verde, alaranjado e outras cores. Do lado direito da tela, a logo do projeto Raízes Calungas. E abaixo está escrita a seguinte informação: os desafios do acesso ao Poder Judiciário e as ferramentas de inclusão do TJGO. Agora na tela, 3 mulheres. Elas estão sentadas à frente de um grupo. Elas são integrantes da COPAI, Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TJGO, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que tem como presidente a juíza Priscila Lopes da Silveira, mulher branca de cabelos castanhos que usa vestido na cor roxa, e tem início a roda de conversa. Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Bom dia, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui essa semana, representando o Tribunal de Justiça, a Comissão de Inclusão e Acessibilidade do Tribunal, e fico muito feliz de retornar à minha primeira casa, dentro do Tribunal de Justiça de Goiás, rever algumas pessoas que há 10 anos eu não via. Então, muito feliz mesmo, e principalmente por eu estar aqui podendo conversar sobre esse tema da inclusão e da acessibilidade, que realmente, como a Raquel falou, é um tema que tem sido muito caro ao Tribunal de Justiça de Goiás. E o que eu quero dizer aqui, para a abertura, antes de passar a palavra nessa nossa roda de conversa, também quero deixar aqui já informado a vocês que é uma roda de conversa. Todos vocês vão poder participar, vão poder interagir. Quem quiser perguntar alguma coisa, conversar, é só levantar a mão, que nós estamos aqui realmente para trocar essas ideias, e essas conversas, e mostrar o que o Tribunal de Justiça tem feito em relação à inclusão e acessibilidade. E que, se algo for ainda desconhecido aqui, que nós possamos implementar tudo que nós tenhamos condições de implementar e que estejam as ações que estejam sendo realizadas em todas as demais comarcas. E outra questão que eu quero trazer, para vocês refletirem sobre acessibilidade e inclusão, sobre o que seriam esses termos, o que eles significam para vocês, para depois nós voltarmos a conversar. No final, eu vou deixar em aberto, assim, para durante a palestra vocês refletirem sobre isso e nós voltarmos depois para alguma dúvida que alguém tenha, para que nós possamos conversar ao final. Tá bom? Espero que seja um ótimo bate-papo. E passo a palavra agora para a Patrícia, que é representante aqui do setor de acolhimento, do setor da gestão de pessoas do Tribunal de Justiça de Goiás. Obrigada, doutora. Bom dia a todos. Primeiro, que prazer estar aqui com vocês. Eu estive virtualmente falando com algumas pessoas num programa de escuta participativa e foi uma maneira de acolher que nós encontramos, mesmo sem estarmos aqui fisicamente, mas ficou aquele gostinho de quero mais, e agora eu agradeço pelo convite de poder participar com vocês. Eu estou hoje diretora de uma unidade, divisão de acolhimento e ambientação da Diretoria de Gestão de Pessoas, e a gente tem algumas ações voltadas para a acessibilidade, voltadas para a inclusão, que a gente vai debater ao longo dessa manhã, e tirar as dúvidas também que vocês vierem a ter, e sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos, porque nós nos sentimos muito acolhidas por vocês, e é um enorme prazer mesmo falar com cada um de vocês, participando agora desse projeto Raízes Calungas. Muito obrigada. Patrícia, a gente tinha um combinado, que eu acho que assim, o público da nossa roda de conversa aqui tem essa natureza mais próxima mesmo, de acolhimento, de contato, para falar desse tema sensível, que é a inclusão e a acessibilidade. Então, a gente, como os nossos cursos, anteriormente prestados aqui, não começavam de uma forma, que a gente fala uma forma padrão, a gente vai continuar com esse padrão de começar de uma forma diferente. Então,
eu chamo a Patrícia para fazer uma dinâmica que a gente tinha combinado, né? Para a gente poder serenar a nossa mente, serenar os nossos pensamentos para poder absorver e trocar bastante informação daqui para frente. Você, Patrícia. Posso ficar de pé? Deve. Para falar melhor com vocês. Como vocês estão agora, nesse momento? Convido vocês a colocarem a atenção de vocês no corpo, nos ombros, como vocês estão sentados, se há alguma tensão no pescoço, na cabeça. Nesse ponto aqui, entre os olhos, na testa, há alguma tensão? Nesse momento, muito provavelmente, a mente da gente divagou por vários lugares, entre passado, futuro, temos muitas pessoas aqui que provavelmente têm filhos e às vezes chega no fórum e começa a pensar no que tem lá fora. Mas o convite agora é para essa roda de conversa, é para estarmos aqui conectados com o momento presente, deixando todos os tem-ques lá fora e colocando a atenção, se quiserem fechar os olhos, se puder soltar o som, para a gente escutar, se puderem fechar os olhos e conectarem com esse momento presente, prestando atenção no seu corpo mesmo. Observem a respiração de vocês, se está tranquila. Leve consciência para a forma que você respira, entendendo que a cada respiração é um ato de amor, é vida, um fôlego de vida que você traz para dentro de você. Inspire lentamente pelo nariz, puxando o ar com consciência, com essa consciência de que você leva para dentro de você alegria, você leva paz, amor. E solta esse ar lentamente também. Faça isso de maneira consciente, esquecendo tudo que está lá fora e conectando com a sua essência, com a paz que só pode estar aqui e agora. Agora, imagine-se rodeado de uma luz intensa e dourada. E nessa luz existe um gás que te traz imensa alegria, imensa paz. E você está nesse lugar com essa luz dourada, enquanto você respira, toda essa alegria, essa leveza e paz vem para mais dentro de você. Agora conecte-se com seus batimentos cardíacos. Vê se você consegue acompanhar cada batimento, cada vida que pulsa dentro de você. Respire com consciência, colocando a sua atenção na respiração e nos seus batimentos. Para finalizar, vamos fazer 5 respirações de 5 ciclos. Assim, você inspira puxando o ar pelo nariz em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta o ar lentamente. Faz isso mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Solte lentamente o ar, contando até 5. Mais uma vez. Traga a sua percepção para a alegria que é, para a sintonia que há na vida entre a sua respiração e os seus batimentos cardíacos. Perceba a vida que está dentro de você, que a alegria está dentro de você, que o propósito está dentro de você. Agora, se veja mentalmente, se veja estando aqui no fórum, cumprindo com seu propósito de servir, servindo em todos os lugares, cada um com a sua atribuição, e se vejam todos conectados com a missão maior de servir com excelência. Traga a atenção para as suas atribuições, o que você faz, que faz os seus olhos brilharem, e traga isso para o seu coração.
traga a alegria da realização para o seu coração. E respire fundo. Agora vai mexendo o pescoço, vai mexendo os braços, vai voltando sua consciência para cá. Agora mais calmos, tranquilos, acolhidos. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Doutora, vou dar continuidade com a nossa palestra, que é mais uma roda de conversa mesmo, e trazendo um tema específico, que são as funcionalidades e os serviços que o Tribunal de Justiça oferece para os seus servidores e para o seu jurisdicionado nas questões de acessibilidade e inclusão. Antes, eu quero trazer para vocês conceitos básicos sobre modelos de deficiência. Você pode pôr para mim, David, por favor? O David vai pôr uma imagem ali na tela, que eu vou descrever para vocês o modelo médico, biomédico, que é o que a gente trabalhava antes. Agora aparece na tela um gráfico com vários elementos, círculos e esferas de engrenagem, onde estão os seguintes escritos do lado esquerdo do vídeo, em 3 círculos diferentes. Os escritos são corpo com defeito, déficit, incapacidade. E logo abaixo, uma seta que indica deficiência modelo biomédico. Do lado direito da tela, 3 esferas de engrenagem, onde estão as escritas barreiras atitudinais, barreiras do contexto e corpo, sua funcionalidade. E logo abaixo dessas figuras está escrito deficiência modelo social. Esse quadro é explicado na sequência de fala da servidora Raquel Antonini, integrante da comissão, que definia deficiência nesse modelo, e o modelo moderno que a gente trabalha hoje, que é o modelo social de deficiência. Vocês vão provavelmente se lembrar de deficiência enquanto modelo médico. Ali vocês podem ver que deficiência como modelo biomédico, ela inclui um corpo com defeito, um déficit e uma incapacidade. Ela traz a deficiência como sendo uma fotografia do indivíduo que a carrega. Esse conceito, digamos que ele não foi superado ainda, porque eu pergunto a vocês, quem de vocês entendia deficiência pelo conceito biomédico até uma semana atrás? Eu sou uma delas. Não há uma semana, mas há pouquíssimo tempo atrás, eu ainda, antes de trabalhar com as questões de deficiência, eu entendia que deficiência era exatamente concebida pelo modelo médico, o modelo biomédico. Ela teria que ter um corpo com defeito, déficits e incapacidade, para que ela pudesse ser um corpo que necessitasse e que tivesse direito à inclusão e à acessibilidade. A minha sorte é que eu tenho contato com a matéria, eu trabalho com a matéria, então eu pude entender que a gente migra desde a Convenção da Pessoa com Deficiência para um modelo social que já vem de antes da Convenção. A Convenção só multiplicou um conceito que já existia e vinha sendo estudado, de que a deficiência no modelo social, ela não é da pessoa. A deficiência, ela é social. A deficiência, ela vem das barreiras atitudinais, das barreiras concretas, das barreiras físicas, que esse corpo tem que ultrapassar, tem que superar para estar em condições iguais das pessoas que não têm a mesma limitação. Então, hoje nós falamos no modelo social de deficiência como sendo um aspecto da desigualdade. Então, hoje, deficiência, ela ilustra a desigualdade e a deficiência é um conceito social e não do indivíduo. O indivíduo, hoje, ele não é um deficiente,
ele é uma pessoa com deficiência. Ou seja, ele é uma pessoa que tem barreiras a mais do que uma pessoa que não tem deficiência para superar e para poder ter acesso a todas as outras coisas da vida social, da vida coletiva, que teria se não tivesse aquela condição ou aquela limitação. Então, hoje, gente, só para ilustrar, para continuar com a nossa fala sobre os serviços, sobre as ferramentas que nós possuímos de inclusão e de acessibilidade, das ferramentas afirmativas que nós temos para a pessoa com deficiência, eu tinha que trazer esse conceito, porque, normalmente, todos nós ainda continuamos no conceito biomédico, e não é, digamos assim, culpa ou responsabilidade nossa. Para hoje ainda, para se avaliar uma pessoa com deficiência, para que ela possa ser uma pessoa que vai ter acesso a programas de inclusão e acessibilidade, programas sociais que sejam, o tipo de avaliação para definir se essa pessoa é uma pessoa com deficiência ou não, é uma avaliação biomédica, basicamente biomédica. Nós participamos, né, doutora Priscila, do primeiro encontro do comitê, né, do Comitê Nacional da Pessoa com Deficiência em Brasília, semana passada, no CNJ, e para vocês verem, a convenção ela já tem muitos anos. E agora que nós estamos falando a respeito de uma avaliação chamada biopsicossocial, ou seja, que ela vai avaliar, de acordo com o modelo social, se a pessoa é uma pessoa com deficiência ou não. Porque ainda hoje, as nossas avaliações, as nossas análises, as nossas perícias, elas são pautadas no modelo biomédico. Então, uma pessoa que passa por um médico e ele define que essa pessoa é uma pessoa com deficiência, esse é o laudo, e essa pessoa vai ser definida como sendo suas barreiras, basicamente, defeitos, déficits, e, no final, vai ser definida a sua incapacidade. O que nós estamos remando há muito tempo, e, enquanto convenção assinada, ela tem força de emenda constitucional. Então, nós temos aí, basicamente, uma emenda constitucional dizendo o contrário, a gente ainda engatinha em processo de avaliação e análise para definir quem é que tem acesso, direito ou não à acessibilidade e inclusão no país. Ainda bem que conseguimos caminhar um pouquinho, né, doutora? Exato. Eu vou aproveitar essa parte da fala da Raquel para trazer esse aspecto, né, esse modelo social. Na verdade, o que eu entendi, e nós temos entendido, né? Nós, enquanto sociedade, temos de estar prontos para que todas as pessoas tenham mais acesso a tudo. Porque, na verdade, o que acontece? A diferença entre nós todos somos diferentes, somos únicos, né? Cada um com as suas especificidades. A deficiência, seja física ou seja intelectual, ela não pode ser tratada como algo assim, agora eu vou ter que ter um custo com esta pessoa que está aqui porque ela tem deficiência. Não, a sociedade tem que caminhar e se preparar para que todas as pessoas tenham acesso, com deficiência, sem deficiência, seja física, seja intelectual. Todos têm que ter acesso aos serviços, todos devem ter direito a fazer concursos públicos. Claro que nós temos hoje ações afirmativas, mas ainda não temos como devemos ter. Ainda é muito difícil, mesmo com as ações afirmativas, as pessoas têm muita dificuldade em acessar os serviços, porque não há ainda uma conscientização que é necessária para que as pessoas têm ação afirmativa, mas a pessoa tem que dar uma caminhada mais longa ainda, às vezes, para encontrar essa ação afirmativa e tudo mais. Então, o nosso caminho, que a Convenção estabeleceu, e não é de tanto tempo, como falou a Raquel, e historicamente não é também, né? Foi dos anos, na verdade, no Brasil, da Constituição de 88 para cá. Antigamente, antes da Constituição, o acesso era muito pequeno a tudo, na verdade. Era uma luta muito maior do que hoje.
Mas a nossa busca é para que haja, vou trazer um outro conceito, né, Raquel, de desenho universal. O desenho universal que é falado, não sei se vocês já ouviram falar, é o desenho no sentido de que tudo, seja nos serviços públicos, na iniciativa privada, seja feito se pensando não somente em quem está, assim, vamos dizer, tipicamente caminha, escuta, enxerga e tudo mais. Não, tudo, as cadeiras, as salas, as transmissões sejam feitas para que todas as pessoas possam ter acesso. Independente da gente pensar, vai ter pessoa com deficiência, a gente não pode pensar assim. O mundo é diferente, é diverso, a diversidade está aí. Então, todos os móveis, os prédios, as acessibilidades digitais e, não menos importante, mas talvez, pelo contato que nós temos tido com as pessoas com deficiência, a mais importante, atitudinal. Nós temos que estar preparados para atender com acolhimento, buscando sempre entender a pessoa que está buscando os nossos serviços com atenção, respeitando a individualidade dela. Não vou nem dizer respeitando a deficiência, a individualidade. Como a Patrícia trouxe, inclusive, na meditação, nós estamos aqui para servir. O primordial do nosso serviço é servir, né, ao público. Nós somos servidores públicos. Então, nós temos, sim, que atender as pessoas de um modo acolhedor, respeitoso e sabendo que, principalmente no nosso trabalho, que é no Poder Judiciário, nós vamos lidar com pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, eu quero frisar essa parte dessa questão dessa busca, né, desse modelo social. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, não só no Poder Judiciário, em todos os órgãos públicos, iniciativa privada, nas nossas casas, no nosso lazer, né, nos ambientes de festa, de diversão, nós temos que buscar isso. E nós temos que ser multiplicadores, enxergar, visualizar situações que nós possamos contribuir para que o mundo seja realmente mais inclusivo. E, pegando a linha da fala da doutora, eu trago para vocês mais uma questão importante, que era a questão da deficiência. Da pessoa com deficiência, ela é um corpo significativo de uma pessoa humana. E aí eu chamo vocês para terem uma clareza de uma coisa que todo mundo falava, políticas afirmativas, ações afirmativas, todo mundo trazia muito essa palavra e, de certa forma, eu sempre busquei atrelá-la a um conceito, juntá-la, colocá-la num conceito no qual eu conseguisse entender de maneira simples o que era uma ação, uma política, ou até mesmo uma normatividade afirmativa. Ela é afirmativa para várias situações, mas para situações que tratem de direitos humanos. Por quê? Porque todos somos humanos. Então, por que ela não é um direito novo para uma pessoa com deficiência? Porque ela é um direito humano daquela pessoa gozar e fruir da mesma situação de vida que você que não tem a deficiência. Então, ela é um direito humano que já nasce com ela enquanto ser humano. Ela só se torna afirmativa porque você vai estar afirmando um direito que ela já tem enquanto ser humano. O direito dela de ir, vir, o direito dela de decidir sobre os seus representantes, de votar, no caso, de trabalhar, de participar da vida civil, de participar da sociedade com iguais direitos. Esse direito ela já tem, e está lá no preâmbulo da Constituição, está lá no artigo 1º da Constituição, ela tem direito porque ela é um ser humano. Nesse país, e em outros também, nós, enquanto humanos, gozamos dos mesmos direitos enquanto iguais. O que acontece com as pessoas com deficiência ou as pessoas que têm algum tipo de limitação para poder gozar e fruir desses direitos como outras pessoas que não têm essa limitação? Elas precisam, hoje ainda, porque a sociedade ainda não absorveu esse processo de forma natural, elas precisam de ações e de políticas afirmativas para que elas tenham acesso
em igual situação das pessoas que não têm. E o Tribunal de Justiça encampa, além de obrigado, além de por obrigação, por política e por interesse em implementar realmente essa agenda enquanto órgão implementador de política pública, que é o que nós fomos chamados a fazer desde a época do CNJ, em que nós somos agora. Não só o Poder Executivo é implementador de política pública, mas o Poder Judiciário também, das suas próprias políticas, e a política de inclusão e de acessibilidade é uma delas. Então, a partir de hoje, eu espero que também fique essa clareza das políticas afirmativas, que elas nada mais são do que uma necessidade que o Estado e a sociedade têm de afirmar os direitos que essa pessoa já tem, só pelo fato dela ser humana. Então, pelo fato dela ser humana, ela tem direitos de acesso à vida social e comunitária como qualquer outra pessoa humana. Então, volto agora para pegar o gancho dos serviços do Tribunal de Justiça dedicados à pessoa com deficiência, e também trago informações a respeito das pessoas que são cuidadoras, né, que são responsáveis por pessoas com deficiência. Esse é o meu lugar de fala. Eu sou uma mãe atípica, eu sou uma mãe de uma pessoa com deficiência também, e também vou trazer informações a respeito de quem tem direitos nesse sentido e quais são os serviços de acessibilidade e inclusão para essas pessoas também. No caso das pessoas com deficiência, no Tribunal de Justiça, nós temos o órgão como a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça, que recebe, através dos seus canais de comunicação, que são o telefone do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental, que, ao fim, eu vou colocar aqui o contato, o telefone que fica lá no Tribunal de Justiça, lá em Goiânia. A sede é lá em frente ao Bosque dos Buritis, no setor oeste. Também a gente vai colocar os endereços, os e-mails também do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental. E o Núcleo é o órgão de assessoramento e de execução das deliberações da comissão. A comissão é formada por pessoas de todas as áreas do tribunal. É uma obrigação que a Resolução 401 do Conselho Nacional de Justiça traz. Ela traz essa obrigação com tanta ordem, para que ela seja muito multidisciplinar e que ela tenha vários pontos de vista, de várias vistas, digamos assim, e quando a gente se reúne, a gente enxerga esse todo, essa pluralidade de visões sobre os departamentos, e a gente é imposta pela Resolução 401 que ela seja assim, e assim ela é feita. Então, nós temos essa comissão plural lá dentro do Tribunal de Justiça, que delibera políticas também desenvolvidas para isso, e serviços objetivos, digamos assim. Nós temos uma central de Libras, temos aqui o Vinícius, nosso tradutor de Libras, que faz parte da nossa central de Libras. O José Gabriel estava antes dele, tradutor de Libras também, e eles podem ser acessados. Nós temos acesso à central de Libras 24 horas, digamos assim, por dia, em todos os dias da semana, para que eles façam tradução de Libras para atendimentos que aconteçam fora de audiências, para audiências especiais em que eles precisem estar presentes pessoalmente. Eles são os nossos tradutores oficiais do tribunal, e para qualquer tipo de situação onde precise dessa acessibilidade, dessa tradução em tempo real. Então, ou seja, o José Gabriel ou o Vinícius podem estar em outra cidade, como eles estão, né? Cada um deles tem uma comarca onde eles trabalham, e eles têm um canal de comunicação, que é o telefone celular da Central de Libras. Nós entramos em contato com essa central, e, se você estiver precisando de um atendimento, se aquilo for de emergência, eles, em tempo real, fazem essa tradução na parte do atendimento, se assim eles forem chamados a fazer.
audiências que já estão agendadas são feitas através do nosso banco de peritos da Corregedoria. Então, os magistrados, os servidores que verifiquem que naquela audiência existem partes, advogados ou pessoas surdas, ou que têm algum tipo de limitação auditiva e que estejam precisando do serviço de tradução em Libras, o próprio magistrado pode já pedir no banco de peritos que esse serviço seja agendado e o perito vai ser selecionado e vai se apresentar. Caso não haja possibilidade de acontecer algum infortúnio e esse perito não puder participar, o nosso banco de Libras está lá também para suprir essa necessidade. Então, esses são os nossos serviços dedicados à pessoa que tem limitação auditiva ou à pessoa surda. Na questão de pessoas com deficiência física, existe a possibilidade de mandar um e-mail ou ligar ou entrar já diretamente com o processo administrativo solicitando mobiliário acessível para qualquer tipo de deficiência física, para qualquer tipo de limitação física, até de pessoas que não estão enquadradas como pessoas com deficiência, mas têm limitações e têm necessidades de adequação no seu espaço, pessoas que têm problema de coluna, pessoas que têm dificuldade de digitação, pessoas que têm problemas, têm limitações na visão, mas não se enquadram na questão da pessoa com deficiência. Então, nós temos acesso à adequação desse mobiliário e desse equipamento especial para essas pessoas, inclusive para a questão das pessoas obesas também, nós temos essa possibilidade de trazer, já temos um informativo para que seja feito o orçamento, e, se for preciso, nós também temos uma acessibilidade e inclusão para esse tipo de situação física. Para as pessoas que têm deficiência mental e deficiência cognitiva, deficiência sensorial, nós temos o Centro de Saúde, que atende, primeiramente, esses servidores que estão com essa condição, que está aberto para o atendimento. Além do atendimento, nesse sentido, daqui a pouco eu vou passar a questão do departamento de acolhimento para a Patrícia, ela vai explicar melhor, mas nós temos o departamento de acolhimento e nós temos a questão do horário especial, que se encaixa em alguma dessas situações, inclusive para pais, cuidadores, tutores e representantes, ou pessoas que estão dedicadas a cuidar dessas pessoas com deficiência, também têm direito ao horário especial das regulações. Além dessas questões, nós temos ainda, no Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental, um atendimento específico para a pessoa com deficiência e para pais de pessoas com deficiência, com acolhimento, que é um a mais ou uma dupla, né, Patrícia, que a gente faz lá no tribunal para poder acolher. E a gente direciona para qual departamento pode atender melhor aquela demanda daquela pessoa, normalmente em questões pessoais, em questões de atendimento inclusivo dedicado àquela pessoa e àquela situação, com a Patrícia, questões mais práticas a respeito de desenvolvimento de mobiliário, de orientação sobre horário, de orientação sobre processo administrativo para o alcance desse recurso lá no núcleo. Então, num apanhado geral, esses são os serviços e os recursos de acessibilidade e inclusão que nós temos no Tribunal de Justiça para recebê-los, pessoas com deficiência e pais de pessoas com deficiência. Então, é importante que a gente traga essas informações aqui, porque a maioria das pessoas não sabem dessa condição, desse recurso, e sequer que a gente tenha um centro de saúde amparado e assim, com um corpo funcional de psicólogos, psiquiatras e médicos estruturados para receber o corpo funcional e os servidores do Tribunal de Justiça.
Inclusive online, né? Porque às vezes pensa pela distância, mas Exatamente. Como eu vou até Goiânia, mas os atendimentos no centro de saúde, acho que a Patrícia vai colocar o contato depois ali, elas são feitas de maneira remota, sim. Inclusive, quando estava tendo a minha crise de bronquite aqui anteontem, eu me consultei com a médica lá no tribunal do centro de saúde online, por vídeo. Então, assim, nós temos acesso a isso, nós temos essa estrutura montada para atendimento ao corpo funcional, e a gente veio aqui esclarecer a possibilidade de vocês utilizarem. Nós vamos colocar ali todos os contatos que foram falados aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, o Núcleo de Responsabilidade Social Ambiental, que é apelidado de NURSA, né, doutora? Está aberto para recebê-los presencialmente, remotamente, por telefone, e-mail, das 7 da manhã até as 7 da noite. Tá bem, doutora? Ótimo. Eu gostaria também de... que eu acho que é importante, né, passar esses canais todos. Alguns, né, vocês já devem conhecer e tal, mas é importante assim, nós termos... eu acho que seria importante para viabilizar melhor, para que todos tenham conhecimento em relação a isso, que na secretaria da diretoria do foro tenha sempre à mão esses contatos, né, que acho que é a Bruna, né, que é a responsável hoje, que ela fique com esses contatos sempre à mão, que se coloque talvez ali no mural, né, que normalmente tem, para que vocês saibam, e não, porque eu acho que isso traz uma tranquilidade para o servidor, né, não só para ele, mas para a família dele também, né, que tem esse amparo, para às vezes, né, a pessoa sai correndo, pega a estrada e acha que tem que viajar tantos quilômetros. Quando ela tem essa possibilidade de ter esse atendimento, como a Raquel falou, ela, só pelo fato de ter conversado com alguém do centro de saúde ou com alguém do setor de acolhimento, ela já tranquiliza e já facilita para verificar a necessidade de deslocamento e tudo mais. Então, acho que isso traz uma segurança muito grande para o servidor e para a família. É importantíssimo que esteja bem à mão, né, bem viável. E outra questão também que é importante, que vocês, enquanto servidores, né, a Patrícia também focou muito bem, né, no nosso serviço, que nós prestarmos atenção bem nas nossas atribuições no dia a dia, e, neste dia a dia, verificarmos quais são as necessidades que nós estamos enfrentando em relação à acessibilidade, com um ar assim, de contribuição para melhorar a sua própria vida, muitas vezes, a vida do outro, que às vezes não está enxergando, e com tranquilidade para solicitar, né, de maneira assim, positiva, para que as coisas sejam implementadas. É claro que o ideal é que tudo já estivesse implementado, mas nós sabemos que não é assim, né? Então, em nenhum lugar é assim. Então, nós temos que ter essa compreensão de apontar o que está faltando, solicitar, verificar e sempre passar, não deixar. Nós precisamos, por mais, às vezes, que a gente está no nosso dia a dia, na nossa correria, nas nossas atribuições, mas nós precisamos formalizar esses pedidos, para que nós, lá no tribunal, os responsáveis pelos setores tenham conhecimento, deem o devido andamento, assim como é feito pelas outras comarcas. Então, nós precisamos, né? Não se trata somente uma burocracia, não. Nós precisamos, porque para ter esse controle todo e para saber, lá nós estamos implementando estas e estas ações para melhorar o atendimento, o dia a dia, o trabalho de cada um dos servidores. E, finalizando, então, a respeito dos serviços, nós começamos inaugurando aqui no projeto Raízes Calunga o nosso ciclo de palestras chamado Todos por Todos, que nós já realizamos lá na capital. Ele é um ciclo de palestras anual que fala sobre a pessoa com deficiência, traz temáticas específicas que são necessárias para aquele ano, que são pertinentes daquele ano. E, esse ano, a gente, por conta do projeto, o Todos por Todos também resolveu migrar para cá, para que a comissão pudesse fazer direcionado para o projeto Raízes Calungas, o programa Todos por Todos, que está sendo inaugurado hoje, aqui com a palestra inaugural, com a roda de conversa inaugural, e ainda a comarca de Cavalcante e os pontos de inclusão digital estão sendo também os primeiros
as primeiras unidades jurisdicionais que estão tendo o levantamento de acessibilidade comunicacional e arquitetônica, feito, a gente começou no começo da semana, né, aqui no prédio, fomos em 2 PIDs já, a gente vai terminar com os 4 PIDs, fazendo o levantamento para que a gente possa já fazer a reforma do prédio com todos com todas as regulações e com todas as ferramentas de acessibilidade física que são obrigatórias e aquelas que não são obrigatórias, mas que a gente julga importantes para a região, para que a pessoa com deficiência possa ser incluída e possa ter acesso às dependências do fórum e dos pontos de inclusão digital também. Então, esse Cavalcante, né, a comarca de Cavalcante, está iniciando esse programa de levantamento e de aprimoramento arquitetônico e comunicacional. Eu queria deixar isso também registrado para vocês. Eu vou passar para a doutora Priscila ou para a Patrícia? Passando para a Patrícia, para ela dizer mais detalhes a respeito dos nossos serviços, né, Patrícia? Principalmente no departamento de acolhimento e na diretoria de gestão de pessoas, né, que é o nosso antigo recursos humanos. Exato. E eu já pego um gancho, aproveito para falar esse Todos por Todos. Eu adorei o nome do programa, porque a responsabilidade, na verdade, é de todos. É esse olhar sensível que a gente precisa desenvolver no dia a dia. O olhar sensível de pensar que somos servidores não só para o público externo, mas nós servimos aqui dentro também. E aí, a ideia de ter institucionalizado, ter uma lei que regulamenta, ter um decreto, ter uma resolução, é de suma importância. Mas essas leis, esse regimento, ele só é enriquecido a partir da participação de cada um, falando das necessidades, tendo esse olhar sensível para falar, não, eu preciso de que tenha uma atenção especial para a comarca tal, porque os sistemas não são acessíveis, por exemplo, a um deficiente visual. Recentemente, é bom a gente trazer alguns casos, né? A gente recebeu um estagiário que, para entender, a gente tem como servidor todos os que servem na comarca, independente de qual seja o vínculo. Eu acredito que essa seja uma forma de inclusão, e não de nunca imaginar, eu só vou dar atenção tratando-se de servidor para cima. Jamais. Servidor são todos nós que servimos de alguma forma, ou entendendo a sua atribuição como suma importância para a prestação jurisdicional. E aí a gente precisa dessas informações para que a gente consiga, de fato, dar essa acessibilidade, para que a gente consiga, de fato, trazer, incluir todos esses que servem a comarca, para que, agindo daqui de dentro, a sociedade sinta isso. A sociedade também, quando tiver alguém que precisa de uma acessibilidade maior, quando a gente faz o dever de casa entre os nossos, a gente consegue atender muito melhor. Então, para isso, a gestão de pessoas criou. Nós passamos por um processo de auditoria para ver se a gente estava cumprindo com todas as demandas. E a gente está passando nesse momento agora, até dia 30, com uma atualização cadastral, fazendo exatamente a pergunta para todos os que servem ao Poder Judiciário, independente do vínculo, cada um por um canal, uma atualização cadastral relativa à acessibilidade. É assim, o que você tem algum tipo de necessidade especial, algum tipo de deficiência que a gente precisa ajustar ao Poder Judiciário para que você seja acolhido? Essa é a pergunta. E aí, a partir daí, que novas demandas, que novas resoluções sejam editadas para que atenda. Só que ter um normativo é algo muito frio. A ideia é que a comunidade como um todo, a comunidade que eu falo do Poder Judiciário, sensibilize para que não tenha que ter uma lei, para que tenha que ter os direitos humanos, porque somos todos diferentes, somos todos iguais enquanto seres humanos, mas, por outro lado, somos diferentes. A forma que eu ando é diferente da forma que o outro anda. Às vezes, o outro vai andar com a cadeira de rodas, mas a ideia é a mesma. Então, a inclusão começa de momentos como esse, de reflexões que vão muito além de uma imposição,
mas que vai de uma necessidade de ser humano, de entender que somos partes de um único universo, que a gente tem a nossa participação de cuidar do outro. De a gente pensar que tudo na natureza é para o outro. O sol, ele não ilumina para si próprio, ele ilumina para o outro, para a gente, para a natureza. As árvores produzem frutos para que a gente se alimente, os animais e tudo. Por que a gente pensa que a gente tem que ficar só mesmo olhando para o próprio umbigo e para suprir as nossas necessidades? Se a gente tira o olho da gente e cuida do outro, o outro pode cuidar da gente também. E, assim, a gente cria um ciclo inclusivo e a gente já não tem mais que falar em leis, porque a gente vivencia a humanidade no sentido mais literal da palavra. E aí, mas tudo começa de reflexões assim, e que bom que essa reflexão já surgiu há mais tempo, mas que a gente chega nesse momento hoje, em 2024, falando sobre isso, sempre há tempo. Já não era hora da gente ainda estar falando de coisas que são essencialmente humanas, o cuidado com o outro. Mas, em algum momento, precisamos falar e despertar mesmo para essa necessidade de ter esse olhar sensível, de cuidar, de acolher, de amar, e entendendo que diferenças não são significativas quando a gente olha a essência humana. Não. E aí, quanto aos atendimentos, foi muito bem falado, a gente vai colocar todos os telefones, e em algumas situações, às vezes, o servidor se sente mais acolhido passando pelo NURSA ou passando pela divisão de acolhimento. A gente não tem como atender presencialmente o estado todo, mas a gente faz reuniões online e só com a pessoa mesmo, para escutar, para entender a melhor forma de acolher. E aí, com o caso do servidor, o estagiário deficiente visual, a partir dali, ele precisava simplesmente de um iPad. No iPad tinha toda a possibilidade, todas as ferramentas para fazer a conversão do Projude e dos outros sistemas. Aí eles nos procuraram e, a partir daí, a gente autuou um processo, o processo já está na fase final de compra para a gente incluir esse estagiário. E aí, de perceber que faltava uma inclusão até de ferramentas de tecnologia, a gente entrou em contato com a informática, além do processo, e a gente fez um levantamento com todos os servidores deficientes visuais, para a gente ver qual era a necessidade de cada um, além da atualização cadastral. A gente fez isso, e aí descobrimos que eles estavam lidando com ferramentas que eram insuficientes, e eles estavam sofrendo muito para fazer o trabalho, mas ainda assim fazendo, e, a partir daí, a gente agora já pôde ver quais eram os equipamentos necessários. Então, mais uma vez, o Poder Judiciário, a gestão de pessoas, a diretoria de cada um na sua área, a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, nós precisamos desse olhar sensível de cada um para falar das dificuldades, para, a partir daí, a gente fomentar a participação, fomentar a inclusão de todos. Inclusive, Patrícia, também tive um caso lá, que era de uma pessoa cega, que ele achou que era impossível que ele tivesse acesso a recursos para que ele pudesse ouvir, ou então um tablet, recursos que os outros não teriam, sabe? Recursos tecnológicos mesmo, para que ele pudesse utilizar. Então, ele começou a baixar aplicativos, inclusive aplicativos assim que de fora, aplicativos que poderiam interferir no sistema, para que ele pudesse ler dentro do computador do tribunal. E ele verificou que isso, quando ele ficou sabendo que era possível que ele pedisse um material específico para atender a limitação dele, e que isso não era um presente, que não era uma bondade, que não era algo assim, nós estamos fazendo um favor, que era um recurso realmente de inclusão, de diminuição de uma desigualdade que existia ali.
ele ficou assim, mas eu não sabia. E eu falei, é exatamente esse eu não sabia que a gente quer sanar aqui, não é? Talvez aqui a gente não vá sanar para vocês agora, vai trazer soluções, né, específicas agora para o seu problema. Mas o eu não sabia, esse problema a gente quer sanar. Então, agora, todos sabem que é possível que tenham acesso a esses canais que atendem tanto a pessoa com deficiência ou qualquer outro tipo de limitação que esse servidor tenha e que se sinta limitado da sua função por conta de uma condição individual, que ele tem o canal do acolhimento da Diretoria de Gestão de Pessoas, que tem o canal da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, e o canal do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do Tribunal de Justiça. E não se esgotam aí. Você não precisa entrar em contato diretamente conosco. Entrando em contato com o tribunal, pedindo acesso para qualquer uma dessas casas, digamos assim, desses departamentos, para que possa solucionar a sua limitação, essa é uma realidade que nós estamos tentando implementar agora no Tribunal de Justiça, que o acesso é para diminuir desigualdade, é para diminuir a deficiência, e não para diminuir a situação de indivíduo componente de um corpo diverso, que é a humanidade. Então, a deficiência, sim, é social e é ela que nós estamos tentando atender, digamos assim, para que as limitações se igualem com essas ferramentas. Eu acho que tu colocou muito bem, porque a deficiência está no serviço, que não tem a possibilidade de atender todas as pessoas, né? A barreira é que tem que ser eliminada. Essa apenas isso que nos separa, muitas vezes, e que não inclui. Porque eu tinha perguntado para vocês no início, né, o que seria a acessibilidade e a inclusão, né? Para incluir, eu tenho que dar acesso, senão não incluo. Senão ela fica retórica, a inclusão. A pessoa, para ser incluída, ela tem que estar com o mesmo acesso que eu tenho. Só que eu preciso de uma barreira, vamos dizer. Eu enfrento uma barreira, outras pessoas enfrentam 2, 3. Né? E ter a consciência de que todos nós temos barreiras. Sim, na vida, né, no nosso dia a dia, nenhum de nós está imune a barreiras. A questão é, esta barreira está me impedindo de executar o meu serviço, de viver na sociedade, ou ela está... eu não tenho esta barreira para estar em igualdade de condições com as outras pessoas que não têm essa necessidade que eu tenho. Tanto é que antes se falava, né, pessoa com necessidade especial. Não se fala mais, porque pessoa com deficiência, porque ela é uma condição, e a condição humana dela, diversa, não pode impedi-la de desempenhar o papel de cidadão que ela tem na comunidade, seja no trabalho, em casa, na vida de lazer, né, em todos os lugares que ela queira frequentar. Pode explicar. Tanto que uma questão importante também para ser ponderada é que deficiência tinha vários sinônimos, né? Um deles era a pessoa deficiente, ela era um corpo que atrapalhava o progresso e o desenvolvimento. Até pouco tempo atrás, não muito. Até pouco tempo atrás, um corpo diverso de uma pessoa com limitações era sinônimo de problema e de importunação da dinâmica da vida do resto daquelas pessoas que a cercavam. O próximo sinônimo, que era talvez o mais grave, e vocês vão ver que esse sinônimo ainda é muito evidente, que é o sinônimo do incapaz. A pessoa com deficiência era sinônimo de incapacidade. Uma das coisas no modelo social, diferente do biomédico, é que a gente tira a incapacidade como não sendo uma condição da pessoa com deficiência. A incapacidade, ela não existe mais a incapacidade absoluta. Ela não existe. Existem limitações
e existe tanto a decisão apoiada, todos os recursos para auxiliar essa pessoa com deficiência ou essa pessoa com essas limitações da pessoa com deficiência para que ela exerça seus atos da vida civil como qualquer um. Então, a incapacidade, ela não é sinônimo de deficiência e ela não é ela não existe mais, a incapacidade absoluta. Não é nem que ela não é sinônimo, ela não existe. Ela não pode ser vista assim. E tem questões importantes, doutora, sobre a questão da incapacidade, e vocês vão ver agora, que eu vou personificar num exemplo, que são as curatelas, por exemplo. As questões de curatela, questões jurídicas mesmo, para as pessoas com deficiência. Eu tenho uma pessoa com deficiência, eu vou pedir a curatela dela, uma interdição, e pronto, essa pessoa perdeu. É como se alguém tivesse tirado o espírito humano dela e deixado um corpo no qual eu dirijo. Isso não é mais aceitável enquanto sociedade humana. Não é mais aceitável enquanto corpo normativo constitucional. Né, doutora? E é importante a gente trazer isso. Exatamente. E o judiciário, eu tenho percebido, né, porque houve uma modificação já no Código Civil em relação a não mais existir a incapacidade absoluta. Nós temos em vias novas modificações para melhorar ainda essa situação. Isso foi muito bem trazido no nosso encontro nacional, na semana passada, no Conselho Nacional de Justiça. E nós não podemos mais aceitar isso como algo normal. E nós estamos trabalhando com essa conscientização, inclusive junto, né, nós temos esse objetivo de trabalhar junto até ao INSS, que muitas vezes acaba impactando nestas ações de curatela, porque eles acabam ainda exigindo curatelas para concessões de benefícios e etc. Então, nós estamos já trabalhando nisso na Comissão de Inclusão e Acessibilidade para ter esse diálogo e mostrar que a pessoa precisa, sim, de amparo, muitas vezes, precisa de ajuda e de apoio. Assim como eu tinha falado antes, né? Grande parte de nós precisa de apoio para alguma coisa ou outra no decorrer da nossa vida. E nós temos visto muito, inclusive eu trabalho com esse tema ainda, aqui com certeza tem ações de curatela, nós estamos, eu verifico isso nas unidades em que eu estou atuando, eu já estou analisando, e nós, o judiciário, com outro olhar, inclusive intimando as partes para verificar e verificar bem se é caso de tomada de decisão apoiada. Porque a curatela é a última possibilidade. Quando realmente a pessoa está numa situação assim, né, o pessoal deu até o exemplo neste encontro, quando a pessoa está em coma, está numa situação que ela não tem, ela está viva, mas que realmente ela não tem como exprimir qualquer tipo de vontade. Então, é uma situação extremamente drástica. Em grande parte dos casos, não se faz mais, não se declara incapacidade absoluta. Porque nós temos que focar nas potencialidades, nas capacidades das pessoas. Né? Porque todos temos. Ninguém tem capacidade para tudo, que tem potencialidade para tudo. Né? E a pessoa com deficiência, ou física, ou intelectual, ou cognitiva, ou sensorial, ela é um todo, um ser humano, que tem potencialidades, capacidades e limitações, como todos nós. Só que, muitas vezes, nós temos até muitas limitações que não são aparentes. E, inclusive, tem pessoas que estão dentro, né, da Lei Brasileira de Inclusão, nos seus artigos que especificam as modalidades de deficiência que estão, né, abrangidas ali pela lei, mas que não são aparentes. E também é um desafio nosso este preparo e essa conscientização e o conhecimento em relação à Lei Brasileira de Inclusão, eu acho muito importante, para que nós saibamos lidar e atender a todos que procuram nosso serviço e nos relacionarmos entre nós também. Né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser falado. E, doutora, eu acho que a gente pode trazer o exemplo, né, do quanto é funcional, como você, como eu, como uma pessoa que não tem deficiência, uma pessoa com deficiência. E
a alegria que dá em ver uma inclusão acontecendo de uma forma objetiva, verdadeira e eficiente e efetiva, como vem acontecendo no Tribunal de Justiça. A doutora Priscila, ela é autora de uma prática, vencedora do Prêmio Inovare, um prêmio nacional muito importante de inovação, não só no Poder Judiciário, de inovação como um todo, em várias áreas do poder público e da iniciativa privada, um prêmio de muito significativo, por ser um prêmio realmente que é necessário ter uma prática inovadora, uma prática que ela seja pioneira mesmo na área. E a doutora Priscila, ela é autora dessa prática do programa Conviver, e eu vou passar para ela, eu não vou dar spoiler, eu não vou falar antes, não vou dar nenhum tipo de situação, mas eu vou dizer o seguinte: é uma prática que eu, enquanto ser humano, eu me sinto melhor por ela existir, doutora. Eu agradeço por essa autoria. Obrigada. E que ela seja daqui berço do Tribunal de Justiça também. Que bom. Então, gente, eu vou trazer para vocês um exemplo, né, de uma prática que tem dado certo e que nós podemos implementar aqui em Cavalcante também, né? Vai depender muito desse diálogo interinstitucional com escolas, com as instituições de ensino aqui da cidade. Nós começamos lá em Cristalina, onde eu estive titular por 9 anos, com marca de entrância intermediária, uma prática com alunos com deficiência intelectual, física e múltipla, que, na época, ainda são, grande parte deles, vinculados à APAE local, e que eles estavam aprendendo na APAE, estudando e aprendendo alguns tipos de trabalho, de tarefas, mas eles não tinham colocação. As pessoas achavam que não vou dar oportunidade de emprego, porque um dos grandes problemas da inclusão atualmente é no trabalho, né? Quem de vocês aqui, alguém aqui conhece pessoas com deficiência que estão trabalhando normalmente aqui na cidade, dentro do fórum? Em algum... Você tem? Nossa colega inclusa, nossa colega também. Pode falar. Você quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, se você quiser depois, né, compartilhar conosco. Vai ser muito rico para a gente. Exatamente. Então, pessoas que não estavam tendo colocação, pessoas adultas, tá? Não eram adolescentes, não eram jovenzinhos, não, pessoas também tinha de todas as faixas etárias, 20, 30, mas até 40 anos, que nunca tinham trabalhado e que queriam muito trabalhar. Pessoas com síndrome de Down, com autismo, com deficiência múltipla, né, cognitiva, também deficiência física. Nós tivemos uma estagiária também com deficiência visual. E a diretora da APAE, coordenadora da APAE, Cristina Marostica, muito minha amiga hoje em dia, ela nos apresentou as ações da APAE e nós pensamos, né, eu e o colega, Tiago Inácio Oliveira, que é meu marido também, que é juiz, nós conversamos com ela e pensamos, quem sabe nós possibilitamos a esses alunos trabalharem no fórum, voluntariamente, que nós temos, né, uma portaria do Tribunal de Justiça de serviço voluntário, eles passaram a desempenhar um estágio voluntário no fórum. E nós nos preparamos durante uns meses, 6 meses, para recebê-los, mas nós não tivemos, assim, eu vou falar para vocês, inicialmente, porque a gente pode pensar, mas é muito difícil, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho alguém que vai me ensinar a tratar com as pessoas e tudo mais. A coordenadora da APAE, com a equipe multidisciplinar, foi ao fórum algumas vezes, conversou com a assessoria, nos gabinetes, eles começaram a trabalhar nos gabinetes, auxiliando em gabinetes, e também treinou os alunos. Eles já estavam, né, se preparando para o mercado de trabalho, e eles começaram a trabalhar em agosto de 2018, setembro de 2018. E, nos primeiros dias, assim, nós estávamos com um pouquinho de receio, né, de recebê-los, mas o fato foi que eles começaram a trabalhar em diversos serviços, no auxílio, né? Em audiências, ajudando, auxiliando, fazendo pregão de audiências, atendendo o telefone, de acordo com a capacidade de cada um. Alguns tinham conhecimento em informática, começaram a trabalhar em computador, planilhas
e alguns sistemas, né, que eles estavam desempenhando bem, cada um atendendo advogados. Por exemplo, o advogado se dirigia ao fórum no gabinete, a primeira pessoa que estava ali sentada para recebê-lo era um participante do programa, um estagiário, e começou a dar certo. Eles começaram a demonstrar uma capacidade muito grande. Inclusive, no Sejusc, uma das nossas participantes, que é a Leia, que inclusive vocês vão conhecer aqui no vídeo que eu vou passar, ela começou a fazer atendimentos no Sejusc e começou, inclusive, a abrir audiências de conciliação, e até nossos resultados começaram a ser melhores, né, no Sejusc. Não tem nada estudado e comprovado estatisticamente, tá? Mas nós percebemos, assim, no ambiente, uma cordialidade maior, uma humanização maior do ambiente. Eles demonstraram que são capazes, como qualquer um de nós. Cada um faz uma função, ninguém faz tudo, né? Cada um faz a sua parte, a sua atividade específica, e o trabalho foi dando certo, foram se especializando, alguns foram trabalhar em outros locais, tiveram uma porta de entrada no mercado de trabalho, outros, tem alguns que continuam ainda, porque gostaram muito, e esse foi se expandindo. O programa existe em algumas comarcas do estado, inclusive, nós já temos a segunda turma em Goiânia, no fórum, lá da capital, junto com a diretoria do fórum, inclusive a doutora Patrícia Bretas, na semana retrasada, anunciou, né, saiu, até divulgou, uma nova turma, uma turma de estudantes com síndrome de Down. São 4 estudantes que entraram para trabalhar no fórum com síndrome de Down. Então, gente, nós podemos fazer. Tá? Eles ingressam de modo voluntário. Nós temos também em Cristalina, em Silvânia, Padre Bernardo, Goiânia, e nós temos também uma outra comarca, mas eu vou lembrar até o final aqui. Mas não tem limites. Nós podemos replicar em todos. Exatamente, uma portaria. Nós vamos passar, nós temos uma cartilha, eu vou passar para a diretoria do fórum, vou passar para a Bruna, falar com o doutor Leonardo também, para que possa ser replicado aqui, em Cavalcante, e em outros locais, né, que queiram replicar, porque nós vimos que contribuiu e muito com o trabalho, com a mão de obra, possibilitou experiência profissional aos estudantes, uma porta de entrada ao mercado de trabalho, para muitos que já estão sendo contratados, e também nós aprendemos a conviver com a diversidade, que é fundamental, e também identificar outras barreiras que, às vezes, a gente não enxerga. Né? Então, é algo assim que nos trouxe muita alegria, né, de conviver, e hoje é uma prática natural. Por exemplo, em Cristalina, que faz mais tempo que eles trabalham, eles estão... Hoje, não existe... ali está a Leia do programa Conviver, ou ali está o Rodrigo do programa Conviver. Não. Eles são servidores, como quaisquer outros, e esse é o nosso intuito. São cobrados, são elogiados quando desempenham bem o trabalho. Nós vamos mostrar um vídeo, né, sobre o trabalho, e eu vou passar essa cartilha. Acredito que todos vocês conheçam pessoas, né, que possam, e é muito importante que nós possamos conversar também com a Secretaria de Educação. Eu acho que não tem ninguém aqui, né, da Secretaria. Tá. Mas passar, através da diretoria, para a Secretaria de Educação, para que as pessoas saibam que podem, que tem uma porta de entrada para o mercado de trabalho. E uma outra informação que nós estamos em vias, né, na luta para estabelecer agora, é uma bolsa remuneratória para estes trabalhadores. Então, nós estamos em vias de firmar um termo de cooperação do Tribunal de Justiça, né, com as instituições que estejam vinculadas aos alunos, para que nós possamos remunerá-los. Alguns recebem o BPC, né, muitos que estão no programa recebem, e esta bolsa não vai interferir no recebimento, na continuidade do BPC. Outra via também que nós vamos buscar depois é a via da contratação de pessoas com deficiência pelas empresas terceirizadas. Nós estamos também trabalhando, estudando e buscando informações quanto a isso, para que nós tenhamos um ambiente mais diverso e inclusivo, né, que nós consigamos visualizar cada vez menos barreiras, né, não só as visíveis, quanto as atitudinais, que são invisíveis, muitas vezes. Né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou encerrar com um vídeo e dizer que
Eu vou deixar os canais também de contato da equipe do Conviver, para que vocês tenham total acesso, consigam se comunicar, tirar as dúvidas sobre tudo o que possa vir de dúvidas aí, e que nós consigamos levar essa prática adiante para que tenhamos mais pessoas inseridas no mercado de trabalho, autônomas, independentes, porque nós sabemos, né, gente, o trabalho é uma das formas que nós temos de dignificação, de exercermos a nossa autonomia, mostrarmos as nossas potencialidades, e isso traz uma satisfação para a pessoa que muitas vezes nunca trabalhou, que ela só consegue enxergar, inclusive, as capacidades que ela tem de trabalho quando ela começa. Enquanto ninguém der a chance dela executar aquele trabalho, ela não consegue mostrar que ela tem. E, às vezes, ela nem sabe que tem. Nós descobrimos isso. Pessoas que nem sabiam das suas potencialidades, elas perceberam que tinham. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo sem citar nomes, mas nós temos até no YouTube uma palestra do grupo de estudantes, de trabalhadores lá do Fórum de Cristalina, de pessoas que eram extremamente tímidas, pessoas com deficiência que elas não conseguiam. Eu estou falando porque o próprio participante do programa falou, olha, eu tinha uma vergonha, estava dando palestra no Tribunal de Justiça. Então, para ver como todos nós podemos, né, e para incentivar pessoas que tenham, tanto pessoas da família quanto conhecidos com deficiência, e que muitas vezes ficam ali excluídos ou achando que nunca vão sair ali, né, do lado de alguém, né? Então, isso é muito importante. Só antes do vídeo, doutora, queria só trazer um relato nosso, acho, da semana passada também, do nosso grupo de trabalho lá no CNJ. Era composto eu, a doutora Priscila, e um colega nosso do Rio de Janeiro, da Comissão do Rio de Janeiro, que era uma pessoa cega, completamente cega. E aí nós estávamos juntos, e quando ela fala de visualizar barreiras, identificar barreiras através da presença de uma pessoa com deficiência, ela traz uma questão muito importante, porque realmente existem barreiras que nós vamos enxergar só através, usando aqui uma expressão, através dos olhos da pessoa com deficiência, dos olhos, assim, simbolicamente falando, sim, olhos, né, da visão, da vivência olhar, da pessoa, né, do olhar da pessoa com deficiência que está vivendo o transpor daquelas barreiras. Só para deixar ilustrado aqui a nossa situação, o nosso colega, teve um que palestrou também, ele disse que, um outro que era advogado também, cego, ele disse que ele tinha, todos os dias que ele ia acessar o PJE, ele tinha 6 motivos para deixar a profissão dele, para não ser advogado. Porque, cada vez que ele chegava, a primeira barreira era aquela barreira de você dizer se você é humano. Ele não era para o robô, porque ele é uma imagem, e aquela imagem ela não tem audiodescrição para ela. Nenhum tipo de aplicativo ou recurso consegue olhar para aquela imagem e audiodescrevê-la para um cego, porque ela é exatamente feita com esse cripto, para que um robô não faça a descrição daquele e consiga falar que ele é um humano. Então, o cego e o robô estão excluídos. Na primeira tentativa de acesso ao PJE, ele já tinha desistido da profissão, porque ele precisava de uma outra pessoa para ajudá-lo. Se ele estivesse sozinho, ele não conseguiria exercer. E várias outras que apareciam em formatos de imagem, com esse tipo de recurso, tinham relatos de advogados que tinham que se deparar com petições iniciais de decisões e acórdãos colados em formato de imagem. E eles não conseguiam ler, eles não conseguiam fazer a sua contestação, que é um trabalho básico de um advogado, eles não conseguiam exercer seu trabalho por conta disso. São barreiras que a gente não enxerga. Quando você está lá colando a imagem de um acórdão, a gente não pensa nisso, né? Quando você está lá trazendo imagens que são essenciais para o processo,
fotos ou coisas, se você não coloca descrição para ser lida em áudio para eles, através do programa deles, descrição em formato de texto, que o programa vai ler, descrevendo o que faz, vocês estão impedindo uma pessoa cega de exercer a sua profissão ou até mesmo de ter acesso ao Poder Judiciário. Isso foram 6, assim, que fariam ele desistir da profissão se ele tivesse que contar com isso sozinho, tivesse que contar com ninguém para ajudá-lo. Então, nós entendemos, quando ela diz, nós enxergamos as barreiras ao lado de pessoas com deficiência, na prática, sim, às vezes só assim nós enxergamos as barreiras que a gente tem que excluir para que essas pessoas tenham o igual acesso a esse mundo tecnológico que nós construímos para pessoas sem deficiência, ou para qualquer outro mundo arquitetônico que nós construímos sem pensar nessas pessoas humanas que têm direitos que serão afirmados porque elas têm, só pelo fato de serem humanas. Então, assim, vou passar agora para a doutora, para a gente já ir encerrando com o vídeo, né, doutora? Isso. Então, nós vamos passar esse vídeo e, assim, só para fazer um trocadilho, a exclusão tem que ser das barreiras, né? A exclusão é das barreiras. Então, vamos passar aqui. Agora na tela, a apresentação de um vídeo do projeto Conviver, do TJGO. Rodrigo, Leia Tatiane, Roberta, Kátia, Pedro Henrique, Luana, Everton e Matheus são os personagens principais do programa do Poder Judiciário Goiano, que acaba de ser reconhecido com a maior premiação do mundo jurídico, o programa Conviver. Vencedor do Prêmio Destaque do Inovare 2021, essa foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, TJGO, ganhou nesta categoria do Inovare. Eles têm deficiência intelectual e múltipla e são alunos da Associação de Pais e Alunos APAI, Escola Especial Dr. João Bosco Reno Salomão, em Cristalina. Os 8 foram escolhidos para serem voluntários de um projeto inédito e inclusivo no Poder Judiciário brasileiro. Foi daí que nasceu o programa Conviver, idealizado pelos juízes de direito Priscila Lopes da Silveira e Tiago Inácio de Oliveira, ambos da comarca de Cristalina, em parceria com a APAI local. O programa deu a esses estudantes a oportunidade do primeiro emprego e permitiu que eles mostrassem suas capacidades. Essa experiência é fantástica. Além de ser muito simples, a implementação ela traz uma mudança radical no clima organizacional, o clima de trabalho. Ela humaniza o ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, permite que esses jovens, esses nossos colaboradores, cresçam profissionalmente, tenham a oportunidade do primeiro emprego. É minha vida. Depois que ela começou a trabalhar no fórum, ela parece que revigorou. O sonho dela era ela se ocupar com alguma coisa, né? E quando falaram que ela tinha sido escolhida para trabalhar no fórum, então tudo mudou. Parece que os dias dela eram diferentes. Quando chegava o dia, hoje é o dia de eu ir trabalhar. Aí ela comenta tudo que ela faz lá no fórum, né, Tati? Então, assim, foi muito bom. Essa oportunidade que deram para ela, para eles, né, foi de suma importância para a vida dela. Essa também é a percepção da magistrada Priscila Lopes da Silveira, que convive diariamente com os voluntários desde 2018. O fato da primeira experiência laboral dos nossos alunos ser no fórum, diretamente nos nossos gabinetes, tem um impacto muito grande, não só na vida deles, quanto na vida da família, dos amigos, na vida deles social lá fora, porque eles nunca tinham trabalhado. E agora eles estão trabalhando dentro do fórum e estão mostrando que são capazes. E isso faz toda a diferença no modo como eles se enxergam e como as pessoas lá fora enxergam eles. Sejam familiares ou amigos. Aumenta a autoestima, aumenta a segurança pessoal, aumenta a coragem
a coragem de fazer as atividades habituais lá fora e faz com que as pessoas do convívio deles acreditem neles, acreditem que eles são capazes. A APAE de Cristalina promove com os alunos a autodefensoria, um trabalho para desenvolver a autonomia e o conhecimento dos direitos e potencialidades. Que eu falo, todos nós somos diferentes, temos diferentes em potencialidades, em habilidades, né? Eu acredito muito que a pessoa com deficiência intelectual múltipla, ela pode ter uma deficiência, porém ela tem sua potencialidade de forma diferenciada. E é isso que nós temos que valorizar neles. E eles também descobrirem que eles são capazes. A voluntária Roberta Camargo Botelho lembra com emoção do dia que foi selecionada para o trabalho no fórum. Eu via assim, os povos trabalhando, eu falei assim, gente, será que eu vou chegar esse dia, será? Aí no dia que a diretora me chamou, eu chorei na hora, porque eu não sabia, né? Aí a diretora foi, me chamou, aí meninas, eu chorei mais, aí eu não parava de chorar. Essa oportunidade de trabalho laboral não tem preço. Eu diria assim, a expressão do amor, o amor pela vida humana, indiferente das suas dificuldades, limites ou tempos para poder exercer uma atividade laboral. Eles fazem parte desta oportunidade de igualdade com respeito à diversidade humana. Mateus de Almeida Salgado é o mais jovem deles. Passou de voluntário a contratado de uma empresa privada da cidade. A empresa conheceu o programa e quis ser parceira da iniciativa, contratando o estudante e permitindo que ele continuasse exercendo suas atividades no fórum. O quanto que o Mateus se sente acolhido, ele se sente querido, ele se sente inserido. É uma iniciativa assim que trouxe para nós muita alegria, muita felicidade, porque o Mateus ele ficava assim muito só em casa e lá ele se sente totalmente inserido, ele se sente querido, ele se sente útil. Acredito muito que o ser humano ele quer se sentir útil. A partir do momento que ele sente que ele não tem assim uma obrigação, uma ocupação, eu acho que ele perde muito, sabe? Ele perde muito por causa da sua autoestima, ela fica baixa, né? Ela não tem vontade de interagir com ninguém. Quem também acaba de ganhar uma oportunidade e irá se juntar aos voluntários do Conviver é a estudante de Direito Vitória Aparecida Veríssimo Farias. Não podemos desperdiçar as oportunidades que nós temos em nossas vidas. Vai alavancar novos passos, né? Meu sonho é concluir o curso, né? E prestar concurso público para ser juiz. Eu estudo antes de chegar lá, porque não é do dia para a noite. Antes disso, eu estou trabalhando, né? Dando o meu melhor e lutando para que isso aconteça futuramente. Prêmio Destaque 2021. O programa Conviver foi lançado na comarca de Cristalina em 2018 e institucionalizado pelo TJGO em 2019. O programa também conta com 4 voluntários na comarca de Silvânia e está em fase de implantação na comarca de Goiânia. Foi uma grande surpresa, um prêmio dificílimo de ser alcançado, de destaque nacional. Ele permite que nós possamos levar o nosso programa para outros lugares do Brasil, né? Ele tem essa característica de vitrine para que sejam implantados esse projeto que tanto nos faz felizes em outros lugares também. O sonho da idealizadora do Conviver é que o projeto se torne uma lei. É que ele atinja o maior número de comarcas, inicialmente, seja aqui no estado de Goiás ou no Brasil todo, e que posteriormente possa ser esta prática abraçada por algum parlamentar, de fazer com que vire uma lei, para que todo órgão da administração pública deva dar esse exemplo, né? Deva oportunizar a que pessoas com deficiência possam ter a primeira oportunidade laboral, para que a lei de inclusão tenha maior efetividade.
que esse projeto possa servir de exemplo para outros órgãos da administração pública direta e indireta, outros setores do Poder Judiciário, outros tribunais de justiça, para que possam aderir a essa prática e fazer o bem. O vídeo é finalizado e volta à tela os participantes da roda de conversa batendo palmas. Então, gente, tá aí, né? Conseguimos compartilhar com vocês. Esse vídeo, ele é de 2 anos, tanto é que a gente estava com máscara ainda. Até está na hora da gente... Acho até que tem alguns novos, mas esse mostrou a trajetória, então eu quis trazer um mais completo para vocês entenderem bem. O programa continua. Nós estamos aprimorando cada vez mais, como eu informei, nós vamos tentar a remuneração e esperamos que seja assim, que haja uma possibilidade de implantação aqui na comarca também. Isso vai ser muito significativo. Podem contar comigo, né, se for implantado, para todas as dúvidas, ajudas para participar aqui. E acredito que seja uma maneira de nós contribuirmos, né, incluindo pessoas para que elas consigam mostrar, dando esse exemplo. O Poder Judiciário sendo esse exemplo, né? Porque se nós começamos aqui, por exemplo, uma informação que não estava ali, porque foi depois, na Câmara Legislativa lá de Cristalina foi implantado também. Então, nós temos 4 estudantes lá na Câmara Municipal, com o mesmo sistema, com a mesma forma de implantação. Tem como fazer, né? E foi algo que surgiu assim como uma conversa, né? Nós não sabíamos se ia dar certo, testamos e vimos que tem como fazer, que é possível. E vai depender muito de nós aqui dentro, porque a perfeição, se a gente esperar o ideal para fazer tudo, nós temos que ter X profissionais de determinada área. Vou dar um exemplo. Nós não fazemos nada, certo? Então, assim, todos nós, se nós nos unirmos, nós conseguimos colocar em prática, né? Esse projeto é incrível. Em 2019, eu tomei conhecimento dele e passei para o Centro de Comunicação Social, e aí aquele evento verde e amarelo... Lembro. Aí eu falei, não tem como falar em inclusão sem falar desse projeto. Ele ficou encantado e todos nós nos encantamos. Nós elaboramos a divisão de acolhimento em parceria com o NURSA e a Comissão de Acessibilidade. Eu até passei, doutora, para a Raquel, uma apostila com um resumo dos direitos a todos os PCDs. O que tem de resolução do CNJ, o que nós temos de resolução com os processos de horários, solicitação de horário especial, filho com algum tipo de deficiência, o que vocês recebem a mais de auxílio saúde, que recebe 50% a mais, com os links de cada processo, a gente vai encaminhar para você, Laene. A gente encaminha para você, e aí, se você puder repassar para o pessoal também. E nesse informativo, em forma de apostila, tem todos os nossos contatos, tem o e-mail da comissão, tem o contato da Divisão de Acolhimento e Ambientação Funcional, tem o contato do NURSA também, e nós ficamos à disposição, contamos com esse olhar sensível de vocês, para que cresça essa parceria de trabalho, com esse olhar cada vez mais humano, e olhando com um olhar de exclusão para as impossibilidades, para as barreiras, e olhando com acessibilidade, com carinho e inclusão para todos nós que somos humanos. Muito obrigada. Obrigada, gente. O vídeo termina e agora na tela a arte inicial com as logomarcas e a tipografia que trazem informação. Todos por todos, os desafios do acesso ao Poder Judiciário e as ferramentas de inclusão do TJGO. Fim da audiodescrição.